Sozinho nós vamos mais rápido, porém, juntos nós vamos mais longe. Pensando nisso, no episódio de hoje aqui do Milcast, convidamos o Wellington da ACI para falar um pouco mais sobre esse grupo, essa associação. Bem-vindo, Wellington. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço em nome do presidente, de toda a equipe da associação. É um prazer e uma honra estar aqui fazendo parte dessa história. Muito legal, obrigado mais uma vez. E como que funciona a CI? O que é a CI, né? Ela tá espalhada aí no Brasil, ela está presente bastante forte aqui em São José. Exatamente. Falando um pouquinho das entidades, né? Existem associações e CDLs, né, em todo o território nacional, mas aqui para o Sudeste tem as associações. Em São Paulo são mais de 400 associações. Então são entidades sem fins lucrativos que têm um olhar de empresários. Então são empresários que se juntaram especificamente da ACI de São José dos Campos em 1935 com um olhar de crescimento para a cidade. Uau! E hoje temos aí, são 400 unidades, né? Aqui em São José, hoje tem quantos ali associados? Hoje temos em média 635 associados, né? É um desafio de crescimento, temos muitos players aqui, mas a entidade é a mais tradicional e inovadora. Inovadora. E aí é focada, lembra que a ACI é a Associação Comercial e Industrial. Isso. Então, dos 600, temos o comércio e a indústria unidos. Isso. Wesley, o que eu compartilho muito com o pessoal, né? O setor de serviços tem crescido muito. Né? Tem tido uma alta, então algumas entidades coligadas, parceiras, mudaram o nome. Nós, por sermos tradicionais, mantivemos o nome de comércio e indústria, não adquirimos o S de serviços, mas está intrínseco no que a CI pode compactuar e absorver de capacidade de atuação também. Está envolvido em um comércio. Em tudo. Então tá joia. E como que hoje a CI, qual que é o papel ali fundamental da CI junto do comércio, da indústria? Hoje, só voltando um pouquinho, né, o que é a CI, como você mesmo disse, mas nos seus primórdios, era a parte de representatividade com prefeituras, com outras coligadas do serviço público. Hoje a atuação da ACI é em apoiar o empresário de diversas formas e da melhor forma possível. Hoje atuamos com o comércio, a parte de proteção e fluxo de caixa, com a indústria na parte de representatividade, até mesmo quando o pessoal discute dissídio, essas coisas, temos esse tipo de discussões lá dentro também. Na parte de serviço, na parte de conexões com o network, vários eventos, mas não somente aquele evento social, o evento que conecta mesmo as pessoas. Porque hoje a gente, quando pensa em indústria, temos indústrias menores, indústrias maiores. Então, ali dentro da CI, vamos ter representantes dos dois extremos, né? Isso. E como eu te falei, um dos players que nós temos aqui na cidade também é a SECRE, né? Então tem ali a Associação dos Chacras Reunidas também. Igual você falou, tem indústria grande, temos uma big player aqui na cidade, né? E temos também indústrias pequenas. Vi aqui no seu endereço, tem uma indústria pequena aqui também, né? Sim. Então o papel da CI foi conseguir, às vezes tem um prestador de serviço ali com o seu MEI, começando ali agora, às vezes sozinho ou com poucos funcionários, e ela tem uma certa dificuldade em acessar uma indústria aí de grande porte. Acho que aquilo é impossível, e através da CI ela consegue algum contato mais próximo. O que eu posso te falar? Eu vou citar um exemplo de conexão, é a rodada de negócios, onde você mesmo participou, um dos eventos que nós fazemos. Você imagina você com a sua empresa na classificação de MEI, como você mesmo citou, e tem um diretor ou um comprador de alguma indústria participando dessa rodada. Vocês fizeram uma conexão através da nossa dinâmica, e isso pode ter economizado meses de tentativa de você bater na porta da indústria. Então, a intenção é apresentar empresas, independente do tamanho, do porte, nós tratamos todas iguais, com certo carinho. Né? Então, desde o MEI até o grande, a gente vê oportunidade de crescimento para todos. E a nossa parte é fazer a conexão entre elas. Que às vezes, ali na rodada de negócio que eu participei, a gente pensa, eu vou ali para vender a minha empresa, mas também a gente pode ter alguns insights e sair de lá com outras ideias, de serviços que existem, a gente ainda não tinha conhecimento, e nisso também oferecer para outras empresas, despertar isso em outras empresas,
possibilidade de contratar um serviço que vai melhorar ou imagem, melhorar serviço. E isso também a rodada de negócio favorece, né? Sim, sim. E quando nós fazemos esse tipo de evento, Wesley, a intenção é trazer realmente o decisor, quem pode realmente absorver, entender o negócio da outra pessoa e transbordar o seu entendimento. Por que a gente fala transbordar? Às vezes você absorve o que a pessoa falou somente para si. Não, mas você tem amigos, você tem outros parceiros de negócio que podem estar precisando da solução que a pessoa apresentou na rodada de negócios, né? Sim. E dentro ali da CI, existe vamos pensar assim, pequenas, médias e grandes empresas, aí empresas, seja comércio ou indústria, quem mais tem algum nicho que usa mais ali do serviço? Por exemplo, a pequena empresa acaba usando mais o serviço da CI? Olha, atualmente as pequenas e médias usam mais do que as grandes, né? Principalmente na parte de contratação de estagiários, no uso da Equifax Boa Vista SCPC, a famosa consulta de score e tudo mais. Na parte de conexão com outras empresas, eles são os que mais solicitam também, os pequenos também. Quem chega na cidade, franqueados. Então, olhe para você ver o universo de segmentos e pessoas diferentes que nós atendemos, né? Legal. E tem alguma dúvida, alguma dificuldade que é mais recorrente entre essas pequenas? Como que eu faço para acessar os grandes? Todo mundo chega lá, primeira coisa, vou falar com GM, vou falar com Embraer, vou falar com Farmacone. Falei, calma, o que você está oferecendo? Uma coisa por vez. Verdade. Então eles vão muito lá assim, buscando justamente o contato em específico, né? Exatamente. Mas essa aí oferece outros suportes também. Hoje são mais de 18 benefícios que nós oferecemos, né? Dentre eles, parceria de desconto, eu tenho a Equifax Boa Vista, como eu te disse, para oferecer crédito ao mercado. Óticas usam muito, escolas usam muito ainda, né? Apesar do Pix, cartão de crédito e dinheiro, todo mundo só fala nisso, mas tem gente que ainda faz aquele carnê. Né? Principalmente na Rua 7, eu tenho muitos associados na Rua 7. Na parte de estagiários, cara, como é grande a rotatividade de pessoas contratando, né? O mercado de trabalho está sempre em movimento, então as pessoas contratam estagiários com a gente também. Fora isso, a parceria de desconto, como que eu posso te falar também, o acesso celular, se eu ficar aqui falando do serviço, o pessoal vai falar, nossa, esse menino foi para vender. Não, a gente veio para se conectar. Não, justamente para explicar, poder entender, né? O papel da CI, porque a gente fala, é uma associação, mas o que tem lá dentro, né? Então eu vou lá só, às vezes a pessoa vira um associado na expectativa só do contato, mas existem outras coisas que essa aí oferece. Exatamente. Eu explico muito a CI em 3 pilares. Então, é crescimento, proteção e economia. Por que eu falo crescimento? Porque nós estamos conectando você com outras pessoas, ajudando realmente a CI. Tem algumas pessoas que brincam com a gente que é um PDV, né? Na parte de proteção, a gente orienta, principalmente a indústria ou serviço, quando você vai conhecer um novo parceiro, conhecer um cliente, a famosa consulta, Score, ela realmente te ajuda, Wesley, a conhecer o seu cliente na parte financeira, traz dados analíticos para você. Eu sei que venda é emocional, mas a gente tem que trazer o racional para dentro também, né? E na parte de economia, hoje, um dos nossos parceiros também, eu tenho Univap, Colégio Esplanada, Unip, Educare está chegando com a gente, só na Univap tem pessoas que economizam 2 a 3 mil reais por mês de mensalidade com esse desconto que a sua oferece em parceria com a Univap. E ela tem desconto, porque esse é um desconto para estudo, mas tem descontos também para área de saúde. Isso, o Policlin é o nosso parceiro, o Uniodonto. Nós oferecemos essa parte, fazemos parcerias com outros players também que oferecem corretoras de seguro, corretoras de plano de saúde, né? Então, a parte de desconto é também através dos associados. E tem alguma história de... Assim, muitas histórias de sucesso acontecem ali, mas tem alguma que te chamou mais atenção nesse tempo que você está lá? Olha, o que eu posso te falar é de uma empresa que importa uma tecnologia. Nós temos um serviço que é a carta de exclusividade. Sabe quando você fala, eu vou participar de uma licitação, vou vender para o governo? Sim. E tem um produto que é exclusivo, você registrou no INPI, tem uma marca exclusiva, nós atestamos isso através da nossa carta de exclusividade. E quando tem um pregão, independente do estado, do município, dentro do território nacional,
Se tem uma licitação, você pode apresentar essa carta e ganhar um pregão em automático, porque você é o único que detém a patente sobre isso. Então tem empresa que ganhou 12 milhões, 1,5 milhão, já participou de diversas licitações e ganhou, e é nosso associado, e esse é mais um serviço exclusivo para associado. Olha que legal. Então existem alguns caminhos que viabilizam, como você colocou ali, se ele fosse concorrer de maneira aberta ali nesse pregão do governo, talvez ele ou não conseguiria, ou ele teria muita dificuldade, porque ele iria concorrer com outros players ali, que às vezes nem ofereceria o mesmo tipo de serviço, e com a carta de exclusividade você já ganha automático. 12 milhões. Exatamente. Nesse caso, né? Claro que existem contratos Não, diferenciados isso, mas ela é única, né? Então, realmente, depende do estado, depende do município que está precisando, e a gente consegue ajudar a atender essa demanda. Se você me permitir, outro player também, outras histórias, na verdade, não nem falar de players, outras histórias, são pessoas que chegam na cidade, querendo conhecer outras empresas. Cara, a ACI é portas abertas. A gente fala, cara, se você tem uma dúvida, quer solicitar alguma coisa, perguntar alguma coisa, claro, dentro do que a gente pode atender a demanda, venha lá tomar um café com a gente, venha trazer sua dúvida, suas questões aqui pra gente. Eu atendi 3 pessoas do Rio de Janeiro, 2 pessoas de São Paulo, ao longo desse mês que passou, né? E as pessoas falaram, Wellington, que bacana, tem rodada de negócios, tem café empresarial, tem outros players, olha, eu tô precisando conectar um exemplo. Se ele falar de fotografia, quem que eu vou indicar? A RDC. Se falar, Wellington, preciso conhecer outros players. Olha, qual que é o seu segmento? Meu segmento é hotel e restaurante. Vou indicar os senhores. Meu segmento é construtoras. Vou indicar a Convap, porque eu vou atender a solicitação dele, independente de trazer ele para dentro de casa. A ACI quer atender a demanda do empresário. Óbvio, a gente vai criar um relacionamento. E com isso, posso tornar associado ou não. Mas ele está precisando, então vamos atender a demanda que ele está precisando nesse momento. Funciona, ele dá o suporte não só para o associado, mas como também empresas que estão aí precisando. Exatamente. Você imagina se essa pessoa, ela fomentar negócios aqui na cidade e eu conectar ela com meus associados e fomentar negócios. Sim. Olha como a roda gira. É verdade, é verdade. E dentro, acho que uma das dificuldades é o contato, né, das pequenas com as grandes, com as médias, mas não é a única dificuldade, assim, que você acaba identificando ali dos pequenos empresários, né? Algum caso recorrente em relação a essas dificuldades? Olha, eu tive uma dificuldade o pessoal na parte de fluxo de caixa. Então, Wesley, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente não está falando sobre a pessoa ser informal ou não, né? Mas a pessoa entender que tudo que ela faz é negócio. Faz parte de um negócio, vamos colocar melhor dizendo, né? Porque você, cara, trabalha com uma empresa, você é uma empresa agora, você precisa entender que o que você recebe através da PJ, você tem que separar da PF, apesar de sustentar a PF. Sim. Né? Mas você tem que entender que você precisa de um giro de caixa, você precisa entender o que você está oferecendo, se o seu custo está sendo viável para você. Eu conheci pessoas que nós fizemos um paralelo ali junto ao Sebrae, trouxemos o Sebrae para apoiar essa demanda, a pessoa estava pagando para trabalhar. Olha. E ela não sabia, ela pegou um contrato grande, um contrato que ela tinha muita demanda, e sobre isso ela fez um preço por unidade, e esse preço estava errado. Olha. E ela não sabia. E a gente recebe aqui bastante empresário aqui no nosso podcast, a gente acaba ouvindo bastante disso, né? Que é da dificuldade de conseguir fazer justamente a gestão de caixa. Então, recebe tudo misturado, na conta física, usa o dinheiro da conta jurídica, não, tem dinheiro lá, usa lá. Então, a gente acaba identificando também isso, acho que de uma forma unânime. Sim, sim. Mas falando sobre isso, cara, se levar essa demanda para a ACI, eu tenho entidades financeiras que a gente pode suportar essa demanda, mas o empresário ele tem que entender que ele tem que ir para a associação comercial não somente com interesse, mas sim interessado em entender o que a gente pode oferecer. Ele não pode, eu preciso disso, eu vou na ACI. Não, o que a ACI oferece? Será que a ACI se encaixa no meu negócio? A ACI é para todo mundo, Wesley. Porém, eu falo, nem todo mundo é para a ACI. Por que eu uso essa frase?
Porque se você não tem um bom caráter, se você não é uma pessoa de bom relacionamento, cara, fica onde você está, vem para sair nos eventos que você puder, mas a gente não quer, a gente tem cuidado de 635 empresas com muito carinho, certo? Com relacionamento. Eu não posso trazer uma pessoa para, como é que se diz? Infectar, vou usar essa palavra, mas não deveria ser esse termo, mas contaminar meus outros empresários. Imagina você fazer um negócio com uma pessoa que realmente não tá boa no mercado, não agrega. Às vezes com imagem, né? Ela acaba transferindo a imagem ruim que ela tem para a associação e para as outras empresas. Então, a associação e as empresas que fazem parte começam também a ter essa imagem ruim. Não, aquela associação lá, aquele grupo lá, aquela bolha. Não, aquilo lá não mexe com aquilo lá, não. Não, mas o que a gente fala, né? Antigamente, o pessoal entendia a ACI como jantares, uma bolha realmente de empresários. Não. A ACI é receptiva para todo mundo, exatamente. Rola um golpe na cidade, Wesley, não sei se você já ouviu, mas não somente na cidade, no Vale, quando eu falo da Equifax Boa Vista SCPC, as pessoas vêm, olha, eu quero me associar, eu quero usar o Boa Vista com vocês, a Equifax Boa Vista com vocês, e fazer consultas. Esse é um golpe aplicado no estado de São Paulo inteiro. As pessoas, você imagina ela fazer uma negativação em massa. Negativação é sujar o nome, tá? Ela colocar para 1.000 empresas uma média de R$400, R$500. Se for uma PJ, até ela acionar o advogado, isso pode trazer um processo muito moroso. Ela fala, paga lá essa dívida, depois a gente vê. E é uma fraude. Então a gente tem que tomar cuidado com o que rola na nossa praça também. As pessoas nem imaginam como a gente está protegendo o nosso associado e protegendo o empresário na cidade. O empresário ele fica o tempo todo pensando, principalmente ali eu vou forçar bastante o pequeno, né? Porque o grande, a gente recebeu um tributarista aqui recentemente. Ele estava falando assim, que o empresário grande, as indústrias grandes, ele tem um corpo jurídico, ele tem um grupo ali de contadores que protege a empresa. Agora o pequeno, principalmente o pequeno, ele já não tem esse apoio, né? Então muitas vezes é ele por ele, e ele precisa trabalhar ali para produzir o que ele vende, precisa pensar na estratégia, que às vezes fica sempre de lado e precisa fugir das fraudes. Exatamente. E foi até sobre essa demanda que nós temos lá a orientação jurídica gratuita para os associados. Então, quando o associado ele tem uma certa demanda, óbvio que todo mundo geralmente tem um advogado de confiança, né? Mas está lá o doutorado para ouvir uma segunda opinião, há tantos anos no mercado aqui, né? Atua na cidade, e assim, ele tem resolvido várias questões que as pessoas pagariam 6, 7 mil reais só para ouvir o advogado ouvir a dúvida que a pessoa tem. E essa orientação a gente tem gratuita para o associado. Olha, e às vezes o associado tá lá nem imagina. Nem imagina. E às vezes a gente sempre vai precisar de um advogado. Em algum momento, seja para te defender alguma coisa ou para te ajudar a entrar com alguma ação. Então, você ter isso disponível dentro de uma associação ajuda muito, né? Como você falou, tem um advogado de confiança, mas às vezes a pessoa nunca precisou. Exatamente. Assim, felizmente, pro bem ou pro mal, ela nunca precisou de um advogado. Mas em algum momento você começa a ter a sua empresa, recentemente não, nós procuramos um advogado para nossa empresa para fazer a revisão de contratos. Então nós tínhamos os nossos contratos, vamos fazer uma revisão. Então a gente procurou ele e ele perguntou, a primeira pergunta dele foi, vocês estão com algum problema? Eu falei, não, a gente não tem problema algum, a gente está aqui para rever o nosso contrato, ver se está tudo certinho, para a gente atender também da melhor forma. Aí eu falei, rapaz, ele falou pra gente, se todo mundo fizesse assim, a gente ia ficar sem emprego. Ou ia cair muito, porque o advogado ele acaba ganhando mais em cima de causas, né? Agora, com a revisão de contrato, ele está minimizando a chance de ter um caso, ter algum problema futuro. Não, exatamente. E temos que trabalhar na prevenção. É isso que a gente fala para todo empresário. Cara, você trabalhou na prevenção, você já solucionou 50% dos seus problemas. Exato. Você já começa se precavendo, né? Não vou esperar acontecer um problema para... Não, já vai... E o advogado acaba auxiliando muito nisso. Sim. E a associação tendo é fantástico, né?
principalmente aí de novo, né, pro pequeno empresário. Exatamente. E quais são assim, os desafios que a CI acaba enfrentando hoje junto aí dos associados? Olha, hoje, Wesley, que eu posso te falar, são muitos players, né? Então, são muitos eventos. A cidade em si é uma cidade inovadora, é uma cidade que está a toda hora em movimento, né? Ou tem um evento na Zona Sul, na Zona Leste, Zona Oeste, sempre tem evento em algum lugar. E para a gente trazer o empresário, tirar ele da operação, é difícil. A gente entende que ele tem que estar lá cuidando também, mas o nosso maior desafio é trazer o empresário para perto. Olha, Se eu puder colocar um desafio, seria esse. Porque, exemplo. assim, hoje você e a Isabel ainda se revezam para participar de eventos e tudo mais. Você imagina, igual você falou, a pessoa que ela só cuida da empresa. Eu keep. Exatamente. Então, assim, trazer ele para perto, entender sobre a dor que ele está tendo, porque geralmente ele fica calado, né, sozinho ali. E a intenção dele ser um associado é tirar ele dessa solitude, por assim dizer, é trazer ele para perto, colocar ele com outras pessoas com um olhar diferente, que já trilharam um caminho que ele está trilhando, né, para ele evitar os percalços por aí. Então, esse é um desafio, trazer o associado para mais perto da entidade. Olha só. E às vezes a gente imagina, vendo de fora, que existem outros problemas. Não. Assim, existem, né? Mas esse acaba sendo um dos Sim. mais... Falar para você, hoje numa cidade que tem mais de vamos colocar uma média de 115 mil pessoas empreendendo, é mais de 10% da população empreendendo, e ela empreende sozinha. Então eu tenho desde da pessoa que está vendendo morango na rua, daquela senhora que abriu só para ter o convênio médico, precisa ter no MEI é mais barato, o pessoal fala, né? Tem que ter 6 meses de MEI, daí você pode ter um convênio mais barato e tudo mais. Até pessoas que abriram realmente agora para já estourar o limite do MEI e começar a migrar para outras categorias. Então é uma cidade muito empreendedora. Sim. Tá? E eu ter só 600 associados até o momento, esse é o desafio, trazer um empresário para perto, que ele entenda que a CI é um PDV mesmo, é um ponto de venda, é um ponto de conexão, é um ponto de relacionamento com outros empresários, é crescimento, não é divisão. Exato. A gente tava falando, você colocou um número, vou tentar fazer as contas aqui, hoje a cidade está mais ou menos com 700 mil habitantes, cerca de 1.000 e poucos empreendedores. Coloca aí, pode colocar 15% da população 15%, empreendendo. E a gente está falando desse número, 600 associados, né? Isso, então, é menos de 1%. É, né? Menos de 1%. Então, tem muito espaço para sair. Exatamente. Mas é igual eu te falei, o desafio é trazer ele para perto, ele entender que a CI é uma ferramenta de crescimento. Exato. Né? Porque muitas pessoas falam, associação. O que é a associação? Eu tenho a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Associação dos Contadores. Então, aqui na cidade, por assim dizer, eu tenho outros players que em cidades menores nós não temos. É que às vezes a pessoa pensa numa associação, ela fala, vou lá, é mais um dinheiro que eu vou gastar. Mas ela não pensa que é um PDV, eu posso ir lá também com a ideia de vender o meu serviço, mas existem os benefícios de você estar inserido dentro de uma associação, como lá tem os descontos para associados na Uniodonto, na Policlin. Então você gasta de um lado e economiza do outro. Exatamente. Tendo algum benefício melhor, tendo algum serviço melhor. Sim. Quando a gente fala nisso, né, Wesley, a gente fala que o ROI, o retorno sobre o que você investiu para ser um associado é muito pouco. É muito pouco. O nosso kit media, a gente fala do kit media, né? O pessoal fala, o que é esse kit media? É você disparar o e-mail marketing, a sua marca chegando a 12 mil pessoas que estão dentro do aplicativo da associação comercial, a sua marca chegando diretamente para 635 empresas, diretamente através do nosso mailing. Nós fazemos collab, qualquer evento que você for fazer e você sendo associado, nós divulgamos nosso Instagram também. Olha o alcance disso, olha a união, né? Pra gente poder divulgar melhor e para mais pessoas. Porque às vezes a pessoa também conhecer não só a ACI, mas os benefícios que ela tem, né? De estar dentro de um grupo. Exatamente. Fora disso, temos o ecossistema da parte do grupo de WhatsApp,
Quando sim. são as mulheres empresárias, ela tem um grupo a mais, né, Wesley? É até importante falar sobre isso, né? Temos o grupo de mulheres empreendedoras, então esse grupo também é fortalecido em praticamente 6 a 7 meses, tem mais de 100 empresárias que estão se conectando através do grupo de WhatsApp, reuniões mensais, toda última quinta-feira do mês tem essas reuniões, a Isabel participa lá com a gente também, é uma das nossas, vamos colocar, embaixadoras, eu já tô patenteando. Já ganhou o título. Exatamente. E para você ver a importância das conexões, né? E é um grupo, é até importante falar do grupo das mulheres, que é um grupo bastante ativo, né? Tem ali a Isabel Embaixadora. A Isabel Embaixadora é um título nosso, acabamos de criar. Mas é um grupo bastante ativo, fizeram até caminhadas no final de semana. Então ele é um grupo que está sempre em movimento ali dentro, né? Exatamente. E para você ver o tanto que é ativo, que todas as mulheres estão no grupo. No grupo de associados, eu ainda tenho um desafio, porque nós temos o contato de muitos donos, diretores, e essas pessoas não gostariam de estar numa vitrine, expondo o produto. Tem que ser a parte comercial. Sim. Então nós ainda temos esse desafio de colocar alguém do comercial, entrar em contato. Essa rede cresce a cada dia, mas ainda é um desafio, novamente, trazer ele para perto e ele entender o que ofertamos. E o Kit Media, o que eu te falo, você não paga para divulgar, você não paga para participar. É um retorno da sua contribuição associativa. Exato. E como que é a adesão? Muitos usam hoje? Sim. Usa. Que nem nós temos agora, falando de uma associada recente, ela vai fazer, se eu não me engano, uma peça na Univap, o Vendedor de Sonhos. E ela precisava de alcance, ela veio, fez uma reunião comigo, eu falei, nós podemos disseminar informação, tudo, e eu acredito que esteja correndo muito bem. Então, na Univap, se eu não me engano, dia 12 de março vai ocorrer essa peça. Quem ainda não comprou ingresso, quiser comprar, aproveita. E é uma peça muito legal, não sei se você já leu o livro, já viu essa peça, do Augusto Cury. É bem bacana. Nós já fizemos uso ali do Kit Media, funcionou bem pra gente, fizemos campanhas final de ano também, funcionou bem pra gente. Já fizemos negócios dentro ali do grupo da associação. Então, assim, funciona, assim, o grupo realmente funciona sabendo usar, né? Obviamente, se você ficar o tempo todo disparando ações ali, já precisa ser de forma mais estratégica, pontuais, não é o tempo todo disparando também, que aí acaba perdendo a efetividade. Não, igual a gente fala, né? Se você pontuou de forma correta, de forma estratégica, até o aluguel de salas, o associado ele tem 1 hora de sala a cada 2 meses. Então ele não pagaria por isso. Então nós temos o auditório, tem a sala para 30 pessoas ou 15 pessoas em modo executivo, o auditório para 150 pessoas, só trazer o pendrive e mandar a apresentação pra gente e já começar a palestrar. Né? Isso é o mais importante. E tá tudo modernizado, né? O auditório. Não, tá. Foi reformado. Se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, mas foi recente mesmo. Recente, uma reforma recente. Cara, é uma delícia. Eu falo, pessoal, eu gosto das coisas que nós oferecemos. Se eu fosse associado, como eu sou associado, você não sabe, né? Eu atuo como contador, mas eu também sou associado lá, como pessoa física, lá pela carteirinha do CRC, que é uma das vertentes que nós temos. Voltando, né, Wesley? Quem pode ser associado? Isso é importante falar. MEI, empresas MEI, profissionais liberais, aquela pessoa que não tem o seu escritório ou tem o seu escritório com a OAB, o seu Cresce, seu CRC, o seu Crefito. Então, profissionais liberais que não atuam com clínicas, ou se atuar com clínica pode associar o CNPJ, né? Mas ele pode se associar somente com a carteirinha de profissional liberal. Então ele não precisa ter o CNPJ de fato ali. Necessariamente não. Outra vertente, empresas de 1 a 6 funcionários, de 6 a 10, então de diversos segmentos, nós não somos multissegmentos, a gente fala nisso, mas somos especialistas em todos, porque a gente sabe o que a indústria passa, o que o comércio passa, por 90 anos de experiência, né? Eu vejo ali, na rodada de negócio que eu participei, então tinha agências de marketing, tinha ali colegas que também trabalham com fotografia, clínicas, médicas, na rodada de negócio não estava presente, mas eu sei que tem os supermercados, né, fazem parte. Sim. Então tem a indústria, então assim, é muito vasta ali
o formato, né? As empresas, os tipos de empresas presentes. Sim, igual na rodada. Nós fazemos uma curadoria de ter no máximo 2 pessoas por segmento. Porque a intenção é que você ofereça o seu negócio para as pessoas que possam consumir. Né? Então a gente tem até esse carinho, esse olhar clínico para fazer os nossos eventos. E a gente estava conversando nos bastidores, você falou uma coisa bastante legal, que é, às vezes, você quer que transborde, o desejo é que transborde o conhecimento que as pessoas têm da sua empresa. Porque às vezes na rodada de negócio, você vai lá e fala, aí você sai de lá, nossa, não fiz nenhum negócio. Eu falo, não, mas a ideia não é só fazer o negócio aqui, né? É você transbordar, é você ser conhecido pelas outras empresas, se elas não te contratarem, que elas possam te indicar. Então, exatamente. É uma visão diferente para que as pessoas não saiam... Às vezes elas saem de lá, nossa, não fiz negócio. Não, calma. Calma que vem. Exatamente. Você vê o semblante da pessoa, né? É. E é bom a gente ressaltar isso, Wesley, porque as pessoas elas estão com o tempo tão corrido que elas não têm esse carinho de pensar, nossa, eu posso indicar para alguém. Eu não pensei nisso na hora. O pessoal vai pensar, já passou o time e tudo mais. Exato. Mas a gente tenta ressaltar isso lá dentro da associação comercial, porque tem que estar no cerne, né? Exato. Da CI. Sempre indicar o associado ou conexões entre associados para fomentar negócios. Fomentar negócio, exato. Que é algo bastante importante. E alguma curiosidade ali da CI, algo... Achei que a gente já falou bastante coisa, mas alguma coisa assim que é bastante curioso que você gostaria de compartilhar aqui da CI? Eu gostaria de compartilhar a parte de campanhas, Wesley. Campanhas. Então nós temos o nosso app, né? No app são essas 12 mil pessoas cadastradas que consomem dos associados. Então quando tem campanhas meio dos pais, das crianças, das mães, que iremos iniciar logo mais, nós fornecemos dentro das campanhas o QR Code, né? Todo o material de campanha para o comerciante entregar para quem está consumindo nele. Legal. Aí tem os prêmios. As pessoas, quando estão concorrendo a prêmios, quando a gente sorteia os prêmios e liga para a pessoa vir buscar, a pessoa acha que é golpe. Cara, como é terrível isso. Verdade. Ô Wesley, tudo bem? O Wellington aqui da CI, você ganhou um prêmio, você ganhou R$500 e tal. É sério? É brincadeira. Eu vou ter que pagar quanto para receber esse exatamente. Cara, a pessoa fica 2 semanas sem vir buscar o prêmio que ela ganhou. Por desacreditar. A gente tem que insistir e realmente falar, cara, você ganhou o prêmio, vem retirar seu prêmio, pelo amor de Deus. Mas tem funcionado muito legal a campanha. É legal. E porque assim, a pessoa acha que é golpe porque às vezes ela não conhece a CI, porque ela não é do... Ela é uma CLT, por exemplo, acaba não conhecendo. Exatamente. E eu falei assim, mas eu não comprei nada na CI. Na CI, como exatamente. Você comprou no mercadinho. E quando a gente faz o sorteio, né? Até mesmo é bem interessante você falar, a dinâmica do sorteio giramos a urna ali, beleza, Wesley, você comprou na RDC Imagem, final do telefone tal. As pessoas não acompanham, né, pelo visto. Mas você se cadastrou, você se colocou à disposição para concorrer e ganhou. Não é um vale cap, mas você ganhou. Ganhou. E aí a pessoa fica, mas como assim ganhei? Não, é golpe. Exatamente. Principalmente quando é campanha de final de ano, assim, acaba talvez a incidência de golpe seja maior. Sim. A pessoa fica mais assim, não ganhei, eu nunca ganhei nada. Uma outra curiosidade que você falou, Wesley, até mesmo o Sebrae, voltando a falar do Sebrae, ele emite para você que está iniciando uma empresa ou você que tem uma empresa alguns avisos, né? Olha, não caia em golpes. Qual que ele coloca? Não faça Pix para entidades que você não conheça, associações, boleto de associações. Eu falei, que desserviço é esse, meu Deus do céu? Para você ver como na praça tem pessoas aplicando golpe, criam um nome de associações fictícias, aí vem um desafio, também, né? Pra gente falar, somos a associação da cidade, representamos você do comércio, da indústria, do serviço, da inovação, do agro. Tem que colocar assim. 90 anos. 90. Vocês ficam aonde?
do lado do Comercial Esperança, entre o Bilac, Antiga Americanas. Antiga Americanas eu sei. Verdade. Comercial Esperança eu não sei onde é. Americanas eu sei. Verdade, Wesley. Olha pra você ver. Tem até esse desafio. Uhum. E vocês fazem algumas ações também em parceria ali com o Sebrae, né? Você comentou algumas vezes sim, aqui. Sim. O Sebrae é parceiro, como a gente fala, né? Tem tudo a ver também, né? Cara, tem. E a gente tem que trazer essas entidades para perto, o Senac, Senai, SESI. Por quê? Porque são entidades que também têm muita experiência nos seus segmentos. Por isso que a gente fala, a gente já tem muitos segmentos e somos especialistas neles. Por quê? Temos esse apoio. Exato. Né? E quando nós não conseguimos absorver a demanda, nós chamamos associados para isso. Por isso que a gente fala, tem duas formas de você fazer uma palestra na associação comercial. Sendo convidado através da nossa diretoria, porque é um tema de tendência de mercado, é uma coisa que a sociedade precisa saber e é interesse da CI, e outra coisa é você alugando. Então, quando a gente fala, foi uma palestra do Sebrae, é um assunto que até mesmo o Rafael trouxe, de inteligência artificial, que estava muito em alta. E é uma tendência de mercado, assunto pertinente à comunidade, e está dentro do cerne da CI ajudar a propagar esse tipo de informação e esse tipo de assunto, né? Então, essas parcerias são fortalecidas através dessas conexões, novamente, né? Uma coisa que você falou que traz ali o apoio do Sebrae, mas dentro da CI existem diversos especialistas também em diversos segmentos, e volta e meia tem ali as palestras deles trazendo essas informações, né? Sim, como eu te falei, dentro do Kit Media anteriormente, quando você for fazer o seu evento, e nós sabemos o grau, porque nós fazemos a curadoria de entender quem está dentro de casa, a gente propaga essa informação para essas pessoas que consomem nos outros associados dentro do aplicativo, do e-mail marketing, porque faz sentido. Né? Nós sabemos o que você pode entregar. E quando você faz um evento, que nem o André Rodrigues fez um evento na sexta-feira sobre um sprint. Cara, foi muito legal. Foi muito legal. E o André fez uma locação de espaço, nós divulgamos, porque nós sabíamos o que ele poderia entregar e qual foi a responsabilidade que ele atuou com isso, né? Entendi. Então tem um olhar clínico para isso também. Existe uma curadoria a mais ali para também levar informações pertinentes e corretas, né? Sim, porque, cara, um problema de você locar é uma empresa que não tenha o mesmo fit cultural, vamos colocar assim, não segue os mesmos ditames que você, acaba não entregando para o cliente e tudo mais, aí dá um dissabor para o cliente liga lá, acha que é evento da associação. Então a locação também traz esses problemas, né? Acaba associando o palestrante à ACI. A ACI. Aí quem sai manchado é a ACI. O palestrante ou o curso. O curso. A gente só locou o espaço, mas a pessoa associa a entidade. Então a gente tem que deixar bem claro quando é evento da ACI e quando é um evento locado com apoio, né? Exato. E planos para o futuro da ACI? Que pode compartilhar? Nós temos agora, estamos trazendo inovações na Equifax Boa Vista, então vamos trazer dados analíticos muito importantes. Temos o nosso podcast já também, né? A Isabel participou com a gente. Num futuro mais próximo, você irá também. A gente deixa a Isabel de lado, né? Porque é importante. Então, já são, se eu não me engano, 28 podcasts para frente. Temos aí o Café Empresarial marcado para o dia 18, previamente, tá? Temos a rodada de negócio que vai acontecer na próxima semana, por assim dizer. Em março, né? Mas, cara, é isso. A gente sempre tá em movimento, sempre tentando trazer. Toda última quinta-feira do mês, novamente, tem um grupo de mulheres, a reunião, né? Seja ela rodada, seja ela externa, seja ela lá dentro da CI, as mulheres estão conectadas, engajadas. Então, é um grupo bastante ativo. Eu vejo, acompanho a Isabel, né? Ela tá sempre, não, tem reunião ali, não, tô conversando aqui no grupo, tem os movimentos, as ações que elas fazem fora, e é um grupo que tá ali. Ele já teve no passado, né? Sim. Aí ele ficou um pouco adormecido. Acho que até a pandemia acabou prejudicando um tanto. E depois voltou agora. Quando nós nos associamos, a gente estava ali conversando com a Regina e ela comentou, não, eu tenho um grupo aqui que a gente vai
vai voltar com tudo aqui. Sim, E tá realmente bombando. Estão voando. Se pode fazer referência a Embraer, o grupo GME é um grupo Boeing aqui que tá voando estilo Embraer também. Então eu acompanho ali, tá muito, muito bacana mesmo. E fomenta, assim, que às vezes infelizmente, acaba tendo alguns preconceitos da mulher empreendedora e não tem espaço. E aí o grupo ajuda a fomentar e acelerar isso, né? Conseguir seu espaço. Trazendo mais uma informação, aproveitando que você tocou nesse ponto, em São José, até quando eu falei com o Rafael, tem um tempinho, existiam 57 grupos de mulheres diferentes em São José dos Campos. 57, 58 com o GME. Às vezes é interessante unir mais esses grupos também, né? Sim. Que acaba dando mais força para elas e mais reconhecimento. A gente conversou em alguns podcasts aqui com mulheres empreendedoras, assim, com empreendedoras fantásticas, e elas falam, o preconceito, infelizmente, ainda existe, menos, mas existe, e acaba dificultando, né? E quando você tá falando, eu costumo pensar assim, quando você tá falando de negócios, acho que não tem sexo nisso. Não. É negócio, existe a capacitação, existe o empenho ali da pessoa, mas o sexo não deveria pesar nesse momento. Não, com certeza. Voltando a falar da rodada, não sei se você vai lembrar da Andréa. Cara, André, eu via uma mulher que participou muitos anos, né? CLT, decidiu abrir sua consultoria, uma mulher uma leoa falando as coisas, você via fervor no que ela falava. Cláudia Rossi. Você vê a Cláudia, cara, que potência de mulher quando quer fazer as coisas, quando quer interagir junto à entidade. Ela participa das campanhas. Um dos planos futuros agora para maio é voltar às campanhas também, né? Já estamos aí organizando. E ela participa com muito fervor também das campanhas. Gente, cadê meus cupons? Cadê meus clientes? Precisam participar da campanha. Para você ver. E você não vê outras empresas assim, né? Com outras lideranças. Mas, é igual você falou, independente de sexo, o pessoal tá atuando. Exato. Então é mais a atuação mesmo. Exatamente. O sexo não vai pesar. Exatamente. E para quem quiser conhecer mais ali da ACI, onde que ela pode encontrar? Tem o site da ACI, www.acisjc.com.br. Tem o @ do Instagram, @acsjc. Tem o YouTube ACSJ Campus. Então, quiser acompanhar nosso podcast, os cafés empresariais também estão lá, o conteúdo no YouTube. Campanhas, associados, os bem-vindos dentro do Instagram e o site, tudo que engloba isso. Joia, então. Wellington, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando da ACI conosco. Quando quiser, as portas estão abertas para voltar aqui para falar dos novos movimentos da ACI. Wesley, eu que agradeço, você, Isabel, uma honra, de verdade. A gente passa de entrevistador para entrevistado, né? A experiência é diferente, não? Exatamente, a responsabilidade, a mão tá suando. Mas você deixou isso bem transparente, bem claro, bem leve, um papo descontraído e trazendo realmente o que importa, que é a informação para as pessoas conhecerem um pouco mais do que a ACI oferece. Joia, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Lembre-se de comentar e compartilhar esse conteúdo. E a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do Milcast.